Olá, aluno, olá, aluna. Hoje vamos falar sobre um tema muito legal, sobre um assunto que tem tudo a ver com o movimento, com nossa locomoção. É o sistema locomotor, ósseo e muscular. Mais um assunto muito bacana que a gente vai ver hoje. Olha só. Então, para que servem então os ossos? Que animais possuem ossos? Lembra só, os animais se dividem em dois tipos: os animais vertebrados e os animais invertebrados. Os animais vertebrados possuem um esqueleto ósseo ou cartilaginoso, possuem uma coluna vertebral, por isso são chamados de vertebrados. Dentro dessa coluna vertebral possui um sistema nervoso, uma medula espinhal. Já os animais invertebrados são os animais que possuem ou não possuem um esqueleto ou possuem um esqueleto externo, chamado exoesqueleto, como os insetos. Enquanto o esqueleto dos mamíferos, dos vertebrados, é um esqueleto ósseo ou cartilaginoso, geralmente o exoesqueleto dos insetos é formado por quitina, é um carboidrato rígido. Então, para que servem os ossos? O nosso esqueleto tem muitas funções. Olha só, com a função de sustentação, de proteção, de fixação nos músculos, de produção de células sanguíneas e também armazenamento de nutrientes como cálcio e fósforo. E o nosso esqueleto? O nosso esqueleto é o conjunto de ossos que forma o nosso corpo. Geralmente em um adulto temos 206 ossos e no recém-nascido temos mais de 300 ossos. Poxa, que diferença, não é? Em um adulto tenho 206 ossos, em um recém-nascido tenho 300 ossos. Mas por que será que isso acontece? O que acontece é que nos recém-nascidos, os pequenos ossos vão se fusionando, vão se juntando à medida que ele vai ficando mais velho, e então por isso o número de ossos do seu esqueleto vai diminuindo. O recém-nascido nasce com muitos ossos a mais do que o adulto. E à medida que vai crescendo, esses ossos vão se fusionando, vão se juntando e formando novos ossos. Partindo então, como falei para vocês, o osso é uma estrutura viva. Dentro dele há vasos sanguíneos, há tecido nervoso, há sensibilidade. O osso não é somente por ser rígido, é uma coisa inerte, morta. Nada disso, o osso tem bastante vivo. Dentro do osso existem vasos sanguíneos que nutrem. E além disso, dentro do osso são produzidas células que vão servir para a nossa corrente sanguínea e para o nosso sistema de defesa. Dentro do osso existe a medula óssea. Dentro dessa medula óssea existem células pluripotentes ou totipotentes. As células tronco, como vimos em outras aulas. As células tronco, elas se diferenciam em outras células do sangue. Por exemplo, células hemácias, os linfócitos, as plaquetas, que são células que compõem o nosso sistema de defesa e nosso sistema sanguíneo. Quando alguém possui alguma doença, alguma enfermidade que afete essas células sanguíneas, ela necessita realizar um transplante de medula óssea. Ela necessita receber um transplante de medula óssea. Esse transplante de medula óssea acontece da seguinte maneira: o médico ele funciona, ele retira um pouco de tecido de dentro do osso, da medula óssea esponjosa, essa medula óssea, e esse retirado que ele tira, esse puncionado, está cheio de células tronco que vão servir para ser injetada na pessoa que precisa de novas células sanguíneas, para que ela possa produzir as células sanguíneas saudáveis. E aquela pessoa que doou vai ter essa célula que ela tirou retirada regenerada em torno de 15 dias. Então, você pode ser um doador de transplante de medula, vai salvar a vida de alguém, e depois, em cerca de 15 dias, suas células já estarão regeneradas, estarão novas novamente. A partir disso, temos então aquela curiosidade: o que acontece depois que a gente fratura um osso, não é? Então, você está lá jogando bola, está correndo, se divertindo, se machucou e de repente quebrou um osso, fraturou o osso. O que acontece para você ficar bom? Você engessa o braço, imobiliza ele e espera alguns dias, algumas semanas para ficar curado. Mas o que acontece dentro do osso? Acontece da seguinte maneira, olha só.
Primeiro, quando você quebra o osso, surge um coágulo sanguíneo. Esse coágulo ele vai ficar entre as partes do osso fraturado. A partir de então, ocorre uma rede de tecido fibroso, células que vão servir para recompor esse espaço fraturado. Ao longo dos dias, será formado um calo ósseo e nesse calo ósseo, novas células ósseas serão formadas e a medula óssea será reestruturada ao longo dos dias. E no final, o osso vai estar com um calo ósseo, uma pequena elevação no local fraturado. E nesse local, o osso não quebra mais. Ele pode quebrar um pouco mais para frente ou mais para trás, mas naquele local onde formou o calo ósseo, ele não se quebra mais. Então, temos as juntas, as articulações, não é? O que são as juntas ou articulações? As articulações, pessoal, são os locais de dois ou mais ossos se unem. Nosso corpo possui articulações fixas, como a do crânio, e móveis, como as dos dedos. As articulações móveis possuem um líquido sinovial, que serve para lubrificação e amortecimento de impactos. Todo mundo já ouviu falar de alguém que precisou fazer um procedimento médico e que precisou remover líquido de uma articulação. Então, esse líquido sinovial serve para lubrificar a articulação. Observe que na nossa cabeça também há algumas articulações que são fixas, chamadas de suturas, que dividem os ossos do crânio. As outras articulações, como as do dedo, como as do joelho, do cotovelo, possuem toda uma estrutura, como cápsulas, ligamentos, tendões, esponjas, que servem para reduzir o impacto entre os ossos, tá bem? Então, muitos problemas de articulação acontecem devido ao desgaste natural dessa articulação. Naturalmente, essa articulação, ao longo dos anos, vai se desgastando e começa a haver um atrito entre as partes dos ossos, a articulação. Esse atrito entre os ossos causa muita dor, é chamada osteoporose. Às vezes temos outras fraturas, por exemplo, um jogador rompe um ligamento de uma articulação. Um ligamento é o que liga um osso ao outro em uma articulação. Em cada articulação temos diversos ligamentos que servem para movimentar a articulação para o lado, para cima e para baixo. Então, quando acontece alguma anormalidade nessa articulação, alguma inflamação, geralmente ocorre muita dor, muita inflamação, e é necessário ter um tratamento específico para ela. Outras doenças também afetam bastante as articulações, como a chikungunya, quando o vírus da chikungunya se deposita nas articulações, causando fortes dores. Também temos a coluna vertebral. A coluna vertebral é formada por 7 ossos cervicais, por 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lombares e uma sacral ou coxígea. Essas vértebras servem como uma proteção, como um arcabouço para a medula espinhal, que é um caminho, uma via de nervos que liga o nosso encéfalo para todo o restante do nosso corpo. Veremos isso com mais detalhes quando falarmos do sistema nervoso. Então, nessa coluna vertebral ela possui diversos ossos que entre eles saem os nervos que vão ser os nervos motores e sensitivos, que vão movimentar os músculos e os nossos órgãos, enfim. E entre essas vértebras há pequenas esponjas, que essas esponjas, esses discos invertebrais, servem para amortecer o peso do nosso corpo. Quando esse disco vertebral ele está gasto e começa a haver o atrito entre uma vértebra e outra, chamamos de hérnia de disco, o que causa bastante dor. Também falaremos um pouco agora sobre o sistema muscular. O sistema muscular é um sistema muito bacana, todo mundo tem vontade de saber um pouco mais sobre os seus músculos. E o sistema muscular é interessante porque possuímos mais de 600 músculos em nosso corpo. Cerca de 40 a 50% do nosso corpo, de nossa massa muscular, do nosso peso na balança, é formado de músculos. Músculos servem para ajudar na circulação sanguínea, eles auxiliam na digestão,
auxiliam na micção, na vontade de urinar, auxiliam em todo o organismo. Por isso, nós temos basicamente 3 tipos de tecido muscular. O músculo estriado esquelético, o músculo estriado cardíaco e o músculo liso. Perceba o seguinte, em nosso corpo, nós temos músculos que conseguimos movimentar voluntariamente, de acordo com a nossa vontade. Eu posso mover o braço quando quiser, posso mover a cabeça quando eu quero, mas existem músculos que eu não tenho controle da sua movimentação. Eu não posso falar, coração, pare de bater. Não vai dar certo. Então, ou seja, o coração é um músculo involuntário. Eu não posso falar, barriga, pare de roncar. Intestino, pare de mexer. Não consigo, eles possuem movimentos involuntários. Portanto, essas contrações podem ser rápidas, como a do coração, involuntárias também, ou podem ser rápidas e voluntárias, como acontece com os músculos esqueléticos. Ou podem ser involuntárias, por mais lentas, como acontecem com o estômago, com o intestino, com todos os nossos órgãos. Portanto, o músculo estriado cardíaco, ele possui uma contração rápida, ele se contrai rapidamente, o coração bate centenas de vezes por minuto, mas é uma contração involuntária, nós não controlamos nosso ritmo cardíaco. Já o músculo liso, ele vai ter uma contração mais lenta, mas também involuntária. Nós não podemos falar, intestino pare de se mover, não podemos impedir que algo que já engolimos possa voltar, precise voltar e vai continuar descendo. Esses movimentos peristálticos são lentos e involuntários, por causa que são músculos de musculatura lisa. No entanto, outros tipos de músculo, como o músculo que ficam ligados aos nossos ossos, nos promovem esse movimento, são os músculos estriados esqueléticos. Eles possuem uma contração rápida e voluntária. Você pode movê-lo quando quiser. Mas nada disso acontece se não ocorrer por ordem do sistema nervoso. O sistema nervoso que vai dizer tudo. Toda nossa capacidade de locomoção depende da ação conjunta de ossos, articulações e músculos sob essa regulação do sistema nervoso. A ordem vem do cérebro para a nossa medula espinhal, que passa para os nossos braços. Ou então o estímulo pode vir de fora, passa pelos nossos músculos e para a medula espinhal, e em seguida ir para o nosso cérebro. Existe uma conexão muito forte entre o sistema nervoso e o sistema muscular. Sem um sistema nervoso atuando no sistema muscular, a musculatura atrofia. Então, vem uma coisa muito interessante em relação aos músculos. Os músculos esqueléticos, frequentemente, eles se dispõem em pares, que realizam forma antagônica. Quando um faz um movimento, o outro desfaz. Quando um contrai, o outro se flexiona, se relaxa. Por exemplo, o músculo do seu braço. Quando você flexiona o seu braço, quando você fecha o seu braço, o músculo bíceps ele fica contraído. E o músculo tríceps do seu braço, ele fica relaxado. Quando você mexe, dobra a sua perna. O tríceps, que é o músculo de frente da coxa, ele fica contraído. E o bíceps femoral, que é o da parte de trás da coxa, ele fica dobrado. Ou seja, os músculos fazem esse movimento antagônico. Quando um contrai, o outro relaxa. Se o músculo contrai, se o bíceps contrai, o tríceps relaxa. Se o músculo da coxa contrai, o outro relaxa. Então, sempre antagônicos. Um músculo contrai, o outro relaxa. E assim realiza-se o movimento. Outra coisa interessante com os músculos é que ele nunca relaxa totalmente. Existe um limite mínimo de relaxamento, chamado de tônus muscular. O músculo não pode se relaxar totalmente nem se contrai totalmente. Ele fica naquele intermédio, naquele ponto em que mantém você em pé. Você fica em pé, você fica deitado, você ainda mantém um tônus muscular. Você consegue se movimentar. Se não está parado, você não cai, porque o tônus muscular mantém você firme. Além disso, outras curiosidades que acontecem
é que quando você resolve entrar para a academia, malhar, fazer um trabalho de esforço excessivo, de repente, no dia seguinte ou 2 dias depois, você sente muitas dores musculares. E fica pensando, eita, depois que eu malhei, ganhei foi músculo, estou sentindo um músculo que eu nunca senti antes. Na verdade, você já sempre teve esses músculos. O músculo não se multiplica. Nós nascemos com a mesma quantidade de músculos até a morte. O que acontece com as células musculares é que elas aumentam de tamanho. Quando elas aumentam de tamanho, você aparenta ter uma massa muscular maior. Então, tem-se a mesma quantidade de músculos, só que o magrinho e o fortão, a diferença é que as células musculares do fortão possuem mais água, então são maiores. E as células musculares do magrinho possuem menos água e são menores. Além disso, essa dor que sentimos depois de malhar, ela ocorre devido à produção de uma substância chamada ácido lático. Porque quando estamos fazendo esforço, nosso corpo pede mais oxigênio. Você está correndo, seu corpo pede, eu quero oxigênio para mandar para as minhas células sanguíneas e a partir disso espalhar esse oxigênio para todo o corpo para seguir para os meus músculos. Quando esse oxigênio não começa a vir de forma suficiente, você, por exemplo, faz uma maneira erroneamente errada de prender a respiração quando vai correr, quando vai fazer uma série de exercícios, e seu corpo necessita de oxigênio, então ele vai arrumar outra maneira de conseguir energia sem esse oxigênio que não está vindo pela respiração. Então ele vai produzir oxigênio de maneira anaeróbica, sem esse oxigênio. Nessa maneira esse atalho que ele consegue energia sem oxigênio, acaba produzindo como resíduo esse ácido lático. Então ele fica depositado nas células e causa dor musculares ao longo dos dias. À medida que esse ácido lático é reabsorvido e eliminado do nosso organismo, os nossos músculos param de sentir aquela dor quando movimentamos eles. Isso são coisas do nosso dia a dia que a gente só aprende nas aulas de ciências. Outra coisa muito interessante dos músculos é como eles ficam presos nos ossos. Eles ficam presos por tendões ou aponeuroses. São as extremidades dos músculos. Nós podemos ver nossos tendões na nossa palma da mão, atrás do nosso calcanhar, tem um tendão calcâneo, que antigamente era chamado de calcanhar de Aquiles. Temos também as aponeuroses que ficam no nosso abdômen, em nossas costas e músculos mais largos. Temos também as fáscias, que são regiões que ficam próximas aos pés e às mãos também. Regiões são acessórios aos músculos que ligam eles aos ossos e prendem esses tendões. Além disso, temos movimentos que realizamos com esses músculos. Movimentos de alavancas. Alavancas são máquinas simples, descobertas pelos homens desde a época do Homem das Cavernas, que ele descobriu ferramentas em que ele poderia conseguir, com um trabalho mais leve, conseguir movimentar algo maior. Então as alavancas servem para realizar um trabalho com um esforço menor, realizando menos força, realizar um trabalho mais pesado, mais forte. Então, diversas articulações nossas realizam movimentos de alavanca, como o movimento da cabeça para o lado e para a frente, como o movimento dos pés, o movimento dos braços. O músculo bíceps, por exemplo, ele puxa o músculo do antebraço como uma alavanca e utiliza a articulação do cotovelo. Então ele levanta o peso que está na mão com uma parte fixa do cotovelo, levantando aqui no meio do osso o peso. Então são diversos tipos de alavancas. Temos alavancas com interpotentes, interresistentes, interfixas, e se o músculo, cada articulação realiza de uma forma esse tipo de movimento. Então, gente, nós vimos um assunto muito bacana hoje, um assunto que vocês podem aprofundar mais nos livros, em diversos aplicativos, diversos sites. Existem aplicativos muito bons, você pode baixar e aprender mais sobre o sistema ósseo, sobre os músculos. Existem diversos sites na internet com jogos para você brincar. Mas o mais importante agora é que você não esqueça disso. Pois, aqui olha só, falamos de ossos, hoje temos um professor lá aguardando as respostas das atividades dos alunos. Quantas vezes o professor fica lá
envelhece, fica lá só o esqueletinho esperando a atividade que passou para você e você não retornou para ele. Então, gente, isso é muito comum hoje. Então não deixa o professor lá virar o esqueletinho esperando a atividade chegar e nunca chega. Façam as atividades que os professores mandam para vocês, retornem, conversem com eles por onde conseguir, pelo WhatsApp, pelos aplicativos, pelas plataformas, pelo Google Meet, enfim, as maneiras que você conseguir. Mas retorne as atividades que eles fazem para vocês. É muito bom o professor receber esse retorno dos alunos. Ok, gente? Então, até a próxima aula. Um abraço. Até mais.